Acompanhe agora o programa Jesus e o Logos. Alô, 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 amigo ouvinte, telespectador da TV Mundo Maior, ouvinte da Rede Manova de Rádio, estamos chegando para mais um Jesus e o Logos. Aldenis Leite, bom dia! Bom dia, Damião. Bom dia aos amigos e amigas que nos acompanham semanalmente aqui no programa. Mais uma vez, eu e você juntos aqui, um prazer para mim. Grande abraço, Damião. Obrigado, Aldenis. E o tema do programa de hoje? Opa, eu acho, pela repercussão aí que teve, o pessoal perguntando na rede social, eu acho que atingiu um pouco o objetivo. Nós vamos falar um pouco sobre a terapia eletroconvulsiva, ou, é um nome grande, mas é o nome correto, eletroconvulsoterapia, isto é, o eletrochoque. Nós vamos falar sobre um pouco do histórico dele, como foi que ele surgiu, se ele realmente é um tratamento efetivo ou não, porque tem muito estigma, muito preconceito ligado a isso, né? E a gente vai trazer uma reflexão justamente sobre esse método de tratamento e falar um pouquinho nesse entremeio aí da psiquiatria como uma especialidade que precisa merecer mais atenção da população. A população necessita buscar mais o tratamento ligado à saúde mental. E esse temor, esse estigma, nós vamos tentar quebrar hoje um pouco. Opa, e você que está aí vai poder participar. Nós já estamos ao vivo no facebook.com/TV Mundo Maior. À sua disposição, a Sol, a Solange lá esperando a sua participação pelo WhatsApp 996433827, o WhatsApp da FEAL, da Fundação Espírito André Luiz, da Rádio Morava, da TV Mundo Maior, 996433827. Quer ligar? 0800 979-5011 e participe. Para começar, Aldenis, afinal, o que é esse tratamento conhecido por eletrochoque e é usado ainda hoje, Aldenis? Sem dúvida, bastante usado, né? E isso surpreende muito a avaliação das pessoas. Quando eu converso sobre esse tema com pessoas naturalmente leigas, que não estão ligadas à área médica, se surpreendem com isso e se assustam consideravelmente. Nossa, mas ainda existe essa coisa tão antiga do eletrochoque que faz tanto mal às pessoas. E, na verdade, é um conceito completamente equivocado. É um tratamento altamente eficaz, empregado hoje rotineiramente, claro, com algumas dificuldades de ordem estrutural, política, de implementação, né? Não é um tratamento amplamente alcançado pela população de modo geral. Entretanto, ele é rotineiramente utilizado em centros importantes do Brasil e do mundo. A Europa usa muito a ECT, eletroconvulsoterapia, e ela representa uma corrente elétrica que é emitida no sistema nervoso central. A pessoa é submetida a uma corrente elétrica, hoje naturalmente bem calculada, bem dosada, e essa corrente elétrica atinge o sistema nervoso central, produzindo efeitos consequentes de melhora em vários transtornos psiquiátricos. Por exemplo, como a depressão, a esquizofrenia, o transtorno bipolar e outras doenças neurológicas como a doença de Parkinson. É utilizado principalmente para tratar comorbidades como a depressão, na doença de Parkinson, a esquizofrenia, por exemplo, que acompanha os sintomas catatônicos, também é muito utilizado. Enfim, é uma terapia amplamente utilizada e que se caracteriza pela emissão, através de um aparelho específico, de ondas ou uma corrente de ondas elétricas que penetram no sistema nervoso central, atingindo áreas específicas
produzindo uma inundação de neurotransmissores. Portanto, melhorando a condição do humor, reduzindo os delírios, as alucinações, a agitação do paciente psicótico. E interessante dizer que o efeito dela é muito mais rápido do que os medicamentos antidepressivos. A melhora, por exemplo, na primeira semana, nos primeiros 10 a 14 dias, é uma melhora mais significativa, até isso vem sendo notado, do que os antidepressivos. Portanto, é uma terapia altamente eficaz. Lógico que não deve ser usada como primeira escolha para a grande maioria dos tratamentos, não é assim, embora seja a primeira escolha, por exemplo, para a ideação suicida. Aquela pessoa que está em franca ideação ou intenção suicida, em que a qualquer momento tomará uma conduta capital em relação a si, essa pessoa merece a internação e o tratamento eletroconvulsivo como primeira escolha, até mesmo como proteção pessoal. E é bastante efetivo. Então, a terapia eletroconvulsiva é isso, é a emissão de uma corrente elétrica sobre o cérebro, onde produz transformações ali bioquímicas, importante, neuroquímicas, por uma inundação de neurotransmissores, causando melhora significativa em sintomas de humor e em sintomas psicóticos. No Jesus e Logos de hoje, estamos falando do tratamento conhecido por eletrochoque. Como é que surgiu esse modelo de tratamento, Denise? Olha, o conhecimento de que a convulsão, né, que é o que o tratamento produz, ele emite uma corrente elétrica e provoca no paciente uma crise convulsiva. Parece uma coisa muito dramática, meu Deus, como isso... Mas não é bem assim, não. Nós vamos ver, com certeza, no decorrer do programa, que esse tratamento hoje é muito bem aplicado, com toda a segurança, com toda a proteção para o paciente, gerando muitos benefícios, muitos benefícios. Então, naquela época, quando ele foi descoberto, esse tratamento, claro, não havia nenhuma metodologia de emprego, e ele, sem dúvida, provocava muitos danos. Foi isso que gerou o grande estigma, né? Mas, para você ter uma ideia, a convulsão, como método de tratamento para mudanças de humor e mudanças de estado psicótico, já é conhecido desde Hipócrates. Hipócrates percebia, por exemplo, que pessoas que sofriam de malária e tinham febre muito elevada e chegavam a convulsionar pela febre, essas pessoas, quando eram portadoras de transtornos mentais, melancolia grave, como era conhecida a depressão na época, ou mania grave, como o transtorno bipolar, eles melhoravam. A febre era muito alta, a doença era muito grave, a malária, por exemplo, com febre alta, mas o transtorno mental melhorava. Então, começou uma pesquisa sobre induzir melhora do tratamento, melhora dos sintomas de depressão, de psicose, produzida por febre. O tratamento com a febre elevada, produzindo convulsão, melhorava a depressão. Paracelso, no século XVI, utilizava já a cânfora para produzir convulsão e melhorar os sintomas de humor e sintomas psicóticos de pacientes que eles, naquela época, eram chamados de alienados. E os psiquiatras eram chamados de alienistas, né? Tratavam, portanto, os alienados. E aí, a partir da década de 30, no século XX, a partir da década de 30, precisamente em 1934, inaugurou-se, portanto, a aplicação de convulsão mais metodizada para tratar episódios psicóticos e episódios do humor, utilizando a cânfora, depois uma substância chamada metrazol,
E um psiquiatra chamado Von Medina, ele estudou cuidadosamente a cânfora como substância provocadora de convulsão nesses pacientes psicóticos e muito melancólicos. E ele percebeu que havia justamente uma situação oposta. Quem tem epilepsia normalmente não entra em estado psicótico. Então, ele provocava convulsão e o paciente psicótico melhorava. Depois, em 1938, surgiram os tratamentos efetivos, chamados terapia eletroconvulsiva, onde se aplicava um choque, emitia-se uma corrente elétrica nas têmporas, bilateralmente nos lobos temporais. Colocava-se um eletrodo em cada lado aqui da têmpora, do lobo temporal, e emitia-se um choque. Só que isso, naturalmente, não tinha controle, a pessoa não era submetida a anestesia para isso. Então, ela convulsionava de modo brutal. E em muitas dessas terapias aplicadas, o paciente tinha uma fratura, uma luxação, fora outras complicações. Muitos não sabiam, por exemplo, que o paciente tinha um aneurisma cerebral, o aneurisma rompia, e ele tinha uma grave hemorragia cerebral. Enfim, os danos eram muito grandes, porque não havia controle. Porém, nós notamos, ali naquele momento, que o paciente melhorava. E isso começou a ser desenvolvido gradativamente, até hoje ser um tratamento altamente eficaz, com praticamente mínimos danos transitórios, mínimos, e recuperação total depois, com uma alta eficiência. Agora, Denis, quais são as doenças que podem ser tratadas pela terapia eletroconvulsiva, que você estava falando aí agora, ECT? Quais são as doenças que podem ser tratadas por essa terapia, Denis? Então, vamos lá. Olha só. Primeira coisa importante, ela tem uma indicação formal em pacientes com intenção suicida grave. Pacientes que têm uma ideação, um comportamento suicida, esses são candidatos logo de imediato para a terapia eletroconvulsiva. Pacientes que têm realmente risco de vir a morrer de imediato, que estão planejando cometer o suicídio, onde a ideação suicida é forte, geralmente vinculados à depressão grave, depressão psicótica. Esses pacientes têm uma indicação formal de internação e ECT, eletroconvulsoterapia. Ela também pode ser usada, como eu falei, para depressões onde o tratamento farmacológico, o tratamento com antidepressivos, não está surtindo um efeito satisfatório. O paciente já está trocando de medicação várias vezes, pela terceira vez muda a medicação, passa, portanto, por um conceito de depressão grave, resistente à farmacoterapia, às medicações, portanto, e vem com sintomas muito severos. Esse paciente é um candidato, salvo contraindicações, esse paciente é um candidato à eletroconvulsoterapia. Estados maníacos, isto é, aqueles estados eufóricos que se representam o episódio maníaco ou episódio hipomaníaco resistente a tratamento medicamentoso ou que tem uma ideação suicida em potencial, que tem, por exemplo, traços psicóticos muito graves, resistentes a tratamento. A agitação psicomotora é muito intensa. Esse paciente é um candidato à eletroconvulsoterapia, como opção terapêutica altamente eficaz, produzindo uma melhora muito rápida. Dentre outros também, a catatonia, aqueles pacientes que ficam em estupor catatônico, ficam paralisados, não se mexem para nada, não falam, ficam com o olhar fixo
Muitos esquizofrênicos passam por esse estado catatônico. E o mais grave disso é, eles não comem. Eles entram em inanição, perdem peso, sofrem frequentemente a hipoglicemia em decorrência de não se alimentarem. A consequência disso é muito grave, o risco é muito grande. Então, eles internam e são submetidos ao tratamento eletroconvulsivo. E outros tratamentos, e outras doenças adicionais, que nós aqui, não é muito o nosso foco aqui, mas a doença de Parkinson, a síndrome neuroléptica maligna, que é uma complicação grave do uso de antipsicóticos, também, onde entra a catatonia, importante, também é utilizado, e outras situações que são hoje ainda bem menos estudadas, não se tem muito conhecimento a respeito delas, como, por exemplo, a demência. Antigamente se achava que a demência pioraria com o tratamento eletroconvulsivo. Não é verdade isso. Já está se notando que isso não é verdade, pelo contrário. A eletroconvulsoterapia hoje está se sabendo que aumenta a produção neuronal, melhora o estado neurotrófico dentro do cérebro, produzindo benefícios muito grandes, inclusive, né? Teoricamente, até preveniria o estado demencial. Enfim, é um tratamento altamente eficaz para essas situações e que realmente, quando indicado, deve ser seguido, porque traz grandes benefícios. Agora, a pergunta que não quer calar, né, Denise, é a terapia eletroconvulsiva, ECT, traz algum prejuízo para quem é tratado por ela? E mais, ela causa algum dano sério, Denise? Não causa danos sérios se bem aplicada e bem indicada. Naturalmente, como qualquer outro tratamento, lógico. Às vezes nós utilizamos um medicamento. Vamos tirar por base o seguinte: pensa numa pessoa que tem um parente ou um vizinho que fez um tratamento para depressão. E aí ele diz assim: olha, eu melhorei tanto com esse remédio, talvez sirva para você. Aí a pessoa pega a caixa do vizinho e toma a medicação exatamente como ele fez. É claro que isso vai causar um dano. Isso pode provocar um quadro de intoxicação grave, de efeitos colaterais graves. Então, tudo aquilo que é utilizado sem controle e sem método produz repercussões muito graves na economia orgânica. Mas, desde que aplicada corretamente, ela produz efeitos colaterais muito transitórios. O efeito colateral mais comum do tratamento eletroconvulsivo é a amnésia transitória que ela provoca, porque quando nós colocamos, por exemplo, o eletrodo bilateralmente, que é o tratamento mais eficaz, né? Ele pode ser colocado unilateral, com menores efeitos colaterais, porém ele é menos eficaz. Então, quando nós colocamos os eletrodos bilateralmente nos lobos temporais, exatamente aqui na lateral, o efeito da amnésia logo depois é maior. Transitoriamente ocorre. Então, ela pode ser anterógrada ou retrógrada, como nós costumamos chamar na psiquiatria. Isto é, ela pode estar relacionada à dificuldade de memorização de informações que ocorreram depois da aplicação do eletrochoque ou de conteúdos que ocorreram antes da terapia do eletrochoque. Então, ela pode ser anterógrada ou retrógrada. Mas isso é transitório. Dentro de algumas semanas, normalmente, a pessoa volta à memorização normal e ela é indistinguível da pessoa que não sofreu eletrochoque. Esse é o principal efeito. Agora, quando é que ela não deve ser usada? Em alguns casos, ela não deve ser usada realmente. Por exemplo, a pessoa teve um infarto do miocárdio, infartou há 1 mês, 2 meses atrás e entrou em processo depressivo. Esse tratamento não é a primeira indicação, não deve ser utilizado nessa pessoa. Por quê? Porque a eletroconvulsoterapia produz uma ativação do sistema nervoso simpático. Ela, no decorrer, logo depois, quando a pessoa
que está operando a máquina aplica a corrente elétrica, em 15 segundos, dentro dos primeiros 15 segundos, a pessoa tem uma redução dos batimentos cardíacos, uma redução da pressão arterial. Logo depois, há uma ativação do sistema nervoso simpático e a pressão sobe. A frequência cardíaca aumenta, chega às vezes a 150, 160 batimentos por minuto. Pode haver uma arritmia cardíaca transitória. Então, uma pessoa que teve um infarto do miocárdio não pode se submeter a esse tratamento. Uma pessoa que tem uma insuficiência cardíaca, o coração é fraco, bate lento, com dificuldade, o músculo cardíaco tem uma deficiência contrátil. Não é uma pessoa que deva se submeter a esse tratamento sem ter uma compensação. Fora isso, com muito cuidado, com muito critério, ela pode ser usada com muita segurança. Muita segurança. Então, é um tratamento grandemente aplicado no dia a dia, deve ser utilizado na grande maioria das vezes com mínimas contraindicações e mínimos efeitos colaterais. Aldenis, vou te provocar um pouquinho aí. Vamos mexer com a Aldenis, gente. Participe você também. Eu sei que existe muito preconceito em relação a ECT, mas muita gente pensa que é mais tortura do que tratamento. E aí eu tenho até a participação aqui no Facebook, ó. Olha, não vou longe. Vanilda Fernandes de Oliveira. Não vejo com bons olhos esse tratamento, a Vanilda Fernandes Oliveira. Então, Aldenis, diz lá pra gente. O que é importante esclarecer para as pessoas sobre isso? Aldenis Leite. Essa questão de não ver com bons olhos esse tratamento não é só da Vanilda, né? Isso. Não é só da Vanilda, né? É de uma grande massa populacional. Né? É claro, é lógico. Assusta, né? A gente vê aquele pessoal, por exemplo, que em filme, se submetendo a esse tratamento, alguns filmes mostram isso, né? A pessoa se submetendo ao tratamento eletroconvulsivo e se debatendo inteira, sofrendo. Não é bem verdade. Hoje, o tratamento é feito em ambiente altamente cuidadoso. Muitas vezes a pessoa vai para o centro cirúrgico ou para um centro muito equipado, com todo o aparato necessário para que ela tenha uma ampla segurança, né? Nós utilizamos um hipnótico e um bloqueador neuromuscular, há um relaxamento muscular e uma hipnose, uma sedação do paciente, né? Normalmente não é necessário produzir a intubação orotraqueal, o paciente ficar intubado, né? Normalmente não, mas há necessidade de se dar um bom aporte de oxigênio. Mas a pessoa fica monitorizada, tanto do ponto de vista eletroencefalográfico, quanto do ponto de vista do cardioscópio, monitorizada também no sentido cardíaco. A pressão arterial é medida continuamente, o oxímetro é colocado para que a gente avalie a saturação de oxigênio, tudo muito bem controlado. A pessoa sequer se lembra do que acontece, ela não sabe o que acontece. Ela não sofre efetivamente. Isso é um engano pensar, né? Porque há um relaxamento muscular. Nós usamos uma medicação que chamamos bloqueador neuromuscular, em que a pessoa não fica se debatendo. Nós garroteamos um membro inferior, geralmente, para que a medicação não chegue até a extremidade, e só aquela região ali a gente percebe que existe o processo clássico da convulsão tônico-clônica. E o registro eletroencefalográfico é que mostra a efetividade da convulsão. O tratamento dura aproximadamente ali entre 6 e 10 minutos, né? E em 30 segundos ali sofre o processo da convulsão, que nós chamamos de pulso breve. Então, é um procedimento altamente seguro. É necessário que a gente quebre um pouco esse estigma, porque é um tratamento bastante eficaz, seguro, bem orientado por pessoas especializadas. Existem pessoas que praticamente fazem isso o dia inteiro, trabalham especificamente com isso, e nós encaminhamos
o paciente para que ele se submeta ao tratamento ao lado de pessoas altamente especializadas que fazem isso constantemente. É um tratamento totalmente seguro. Agora, Aldenise, então, dá para fazer um resumo de como esse procedimento é feito e aí o que os amigos ouvintes, telespectadores que estão nos acompanhando querem saber, né? O que ele faz no cérebro? Aldenise Leite. Isso é uma coisa bem interessante, né? O mecanismo de ação que produz a melhora ainda não é bem conhecido. Estudos estão sendo feitos até agora para entender melhor o mecanismo de ação. Os próprios antidepressivos, que nós já compreendemos mais um pouco a respeito do seu efeito, né, biológico, ainda assim, existe muita dúvida em relação a isso, ao efeito dos antipsicóticos, né, nos receptores dopaminérgicos, os efeitos dos antidepressivos, por exemplo, os inibidores de recaptação da serotonina, os inibidores duplos de recaptação de serotonina e noradrenalina, dopamina e assim por diante. Nós conhecemos pouco ainda a respeito disso, embora já tenhamos um acesso maior a uma compreensão de como eles agem. Mas a eletroconvulsoterapia não temos ainda dados tão precisos assim. Mas uma coisa é interessante e vale a pena comentar. Olha que interessante. Quando nós aplicamos a corrente elétrica, geralmente bifrontal ou bitemporal, quando ela é aplicada com eletrodos bilaterais, que tem realmente a maior eficiência, quando nós fazemos isso, ocorre, portanto, uma descarga elétrica sobre o cérebro. Depois que termina a convulsão, acontece uma coisa interessante, Damião. O cérebro, ele para. Não existe registro eletroencefalográfico. Existe um nome para isso, nós chamamos de supressão pós-ictal. Ictal, ictus, quer dizer período de convulsão, momento da convulsão, o ictus, né? E o período pós-ictal, pós-convulsivo, o cérebro, no registro eletroencefalográfico, ele para, dá a impressão de morte cerebral. Então, acredita-se hoje que essa parada, essa interrupção elétrica que o cérebro vivencia e depois volta, então, a produzir o seu registro normal, essa pausa é justamente o começo que institui a melhora dos sintomas de humor, dos sintomas cognitivos de humor, dos sintomas psicóticos da agitação daquele paciente que é submetido a ECT. E eu vou fazer uma comparação aqui para que a gente tenha uma ideia. Imagina em casa a pessoa que tem uma TV por assinatura. Aí está assistindo lá o filme, né? Assistindo ao filme que ele gosta. De repente, perda de sinal. Perdeu o sinal. O que a pessoa faz? Qual é a orientação? Tire da tomada por 10 segundos, depois coloque de volta e reinicie o aparelho. Quando ele faz isso, normalmente volta ao sinal e ele consegue assistir o filme normalmente. Eu imagino que seja a mesma coisa que a gente faça com o cérebro. Como se fosse um computador. A gente tira da tomada, desliga e reinicia o computador, reinicia o celular, quando ele trava. Ora, a pessoa deprimida, ela está travada. Ela está bloqueada. O que acontece com a eletroconvulsoterapia? Nós emitimos uma corrente elétrica que dá um novo start no cérebro. É como se nós tivéssemos tirado a tomada e colocado de novo para ele reiniciar do zero, agora de forma mais equilibrada. De uma forma bem grosseira, é claro, tentando explicar para as pessoas como é que isso funciona, é mais ou menos assim.
nós tentamos provocar alguma coisa que faça o cérebro tirar a tomada, aquele computador que temos, sair da tomada, da corrente e voltar. Então, a eletroconvulsoterapia faz mais ou menos isso. E esse silêncio do cérebro, né, essa pausa que ele dá, parece reiniciá-lo para uma programação mais saudável, no momento em que há uma inundação de neurotransmissores, promovendo um reequilíbrio daquela estrutura, daquele movimento neuroquímico dentro de uma estrutura computadorizada, vamos dizer assim, como é o cérebro. Agora, para concluir, como é que é feito minimamente, assim, bem resumidamente? A pessoa passa por uma série de exames, por uma avaliação psiquiátrica, para que se identifique contraindicações. Então, pessoas que têm, por exemplo, doença pulmonar obstrutiva crônica, asma em atividade, a pessoa está sibilando, está chiando o peito com a asma, não dá, tem que primeiro compensar a pessoa. Ela está com uma insuficiência cardíaca, falta de ar, inchada, não tem condição, tem que compensar primeiro. Então, ela é tirada daquele método naquele momento. Tem uma arritmia cardíaca com uma taquicardia muito intensa, uma resposta ventricular àquela arritmia muito intensa, uma fibrilação atrial, por exemplo, que é uma arritmia comum em idosos, né? Nós compensamos isso, mas não é uma contraindicação formal. Primeiro tem que compensar. Então, fazemos uma avaliação inicial. Tudo ok? É possível introduzir a eletroconvulsoterapia? Tem indicação? Tem. Ela vai para um ambiente propício, seguro, com todo o aparato, uma sala de emergência para o centro cirúrgico, muitas vezes nós utilizamos. E aí chamamos o anestesista, que é fundamental naquele momento, e ele então induz o paciente a uma hipnose, geralmente com uma medicação chamada Propofol ou o etomidato, são duas medicações que nós utilizamos muito para aquele momento. Em seguida, ele aplica um relaxamento muscular, utilizando a succinilcolina também, que é um outro medicamento, um bloqueador neuromuscular que nós utilizamos também com muita frequência. Coloca uma máscara de oxigênio, geralmente não intuba, mas caso seja necessário, por um fator emergencial, sim, todo o aparato está ao lado. Então, ele recebe uma concentração alta de oxigênio, porque o bloqueio muscular também bloqueia os músculos respiratórios. Ele vai fazer, então, uma hipoxemia, vai cair a taxa de oxigênio, ele precisa de uma alta dose de oxigênio. Então, ele vai dormir e é aplicado, então, a corrente elétrica, ali por 15 a 30 segundos. E ali o período fica entre 3 e 10 minutos, ficamos ali. O tratamento encerra, ele vai para uma sala de recuperação, passando por toda a avaliação, medida da pressão arterial, a oximetria, avaliando a taxa de oxigênio, assim por diante. Ele acorda em seguida, porque esses medicamentos hipnóticos têm um breve curso, logo em seguida, depois de 15 minutos, 30 minutos, o paciente já está acordado, já está conversando, tem alguns sinais ali, a amnésia é natural, isso se recupera dentro de alguns dias, 2 semanas, e ele volta a um estado normal, sem maiores efeitos colaterais e com uma mudança do humor muito satisfatória. Dentro de alguns dias, a gente já começa a mudar, já começa a perceber a mudança. Geralmente, essas aplicações são feitas em dias alternados, 3 vezes por semana, geralmente, né? Com um número de aplicações determinadas pelo psiquiatra. Geralmente, por exemplo, ele faz 2 semanas, 6 aplicações, já há uma melhora considerável. Enfim, o tratamento é breve, ali em 10 minutos está tudo resolvido, em meia hora o paciente já está acordado, ali conversando, calmo. Às vezes tem um período de agitação depois, usamos um remedinho para ele se acalmar, para ele relaxar, depois do tratamento na sala de recuperação, pode agitar um pouco, a pressão subir,
nós corrigimos a pressão arterial, se ele for um hipertenso, e tudo volta ao normal, e ele vai ou para o hospital, se estiver internado, ou ambulatorialmente vai para casa depois, com a orientação que ele tem que seguir. Não é nada tão complexo assim, embora tenha a necessidade de um aparato médico, o anestesista, o psiquiatra, a enfermeira que está ali habituada ao tratamento, enfim. É assim que se dá, resumidamente, o tratamento. Ô, Aldenise, eu tenho uma última pergunta para você, depois eu trago a participação dos amigos ouvintes que estão participando aqui, porque, olha, esse tema é amplo, né? Mas eu queria que você me falasse qual é a visão espírita sobre a ECT. E aí, pode parecer até ingenuidade, mas eu queria saber, ela pode lesar o perispírito, Aldenise? O tratamento eletroconvulsivo, como é feito hoje, com todos os cuidados necessários, com todos os fenômenos preventivos para não gerar qualquer nível de dano no paciente, quando é bem conduzido, e normalmente é muito bem conduzido na atualidade, não causa qualquer dano em nível espiritual, né? Como nós estamos aqui incluindo a visão espírita, o programa ele é espírita, é importante citarmos que o perispírito também possui uma área considerada como área cerebral. O perispírito, sendo constituído de células, embora mais sutis, ele representa matéria, ele também tem, na constituição do indivíduo, a área cerebral do perispírito, onde o tratamento eletroconvulsivo também influenciará, sem sombra de dúvida, porém de modo positivo, não negativo, de modo positivo, assim como produz efeitos sobre o cérebro biológico, aqui orgânico, da matéria densa do nosso planeta, também produz efeitos satisfatórios em nível perispiritual. A visão espírita da eletroconvulsoterapia é a visão que se tem de qualquer outro tratamento de ordem clínica. É algo que Deus enviou, iluminando a mente dos cientistas para promover mais bem-estar à humanidade, para promover melhora, para promover uma situação de qualidade de vida muito mais satisfatória para a população. Tudo que vem nesse sentido para engrandecer a humanidade é uma inspiração divina. Esse tratamento também é. Tanto é que ele melhorou a sua condição, melhorou a sua metodologia e hoje é altamente seguro para uma gama imensa de patologias psiquiátricas. Desse modo, não causa nenhum tipo de dano. O Espiritismo vê esse tratamento como algo muito promissor. E digo mais, só para acrescentar uma correlação aqui. Ele funciona de forma muito parecida ao choque anímico que nós oferecemos pelo passe. O passe, que é uma infusão de energia, não deixa de ser também uma infusão de corrente eletromagnética. Quando nós estendemos a mão para fazer a aplicação do passe, né, a imposição de mãos, nós emitimos de nós mesmos uma corrente eletromagnética na direção do paciente. Nós fazemos, na hora do passe, um tratamento eletroconvulsivo, de certa forma. Não ocorre convulsão, não ocorre espasmo, mas há uma infusão de eletricidade. Há uma corrente elétrica sendo direcionada para a zona cerebral do paciente, tanto no centro coronário quanto no centro cerebral, quando nós aplicamos a imposição de mãos. Tanto é verdade, Damião, que eu já vi pacientes, por exemplo, que quando receberam o passe, desmaiaram. Acontece isso. Ou se sentem mal, começam a transpirar. Ocorre uma ativação simpática muito parecida com o que acontece com o eletrochoque em muitos pacientes. E o que é isso?
O que acontece é o tratamento de passe ou o choque anímico no momento do atendimento mediúnico faz com que o paciente, na hora do passe, receba aquela corrente elétrica e o espírito que está obsidiando aquele paciente sofre o impacto dessa corrente também e se desloca do paciente. Nós conseguimos uma separação perispírito a perispírito que estava ali totalmente conectada, em íntima conexão, através do passe, da infusão eletromagnética do passe, conseguimos a separação do espírito obsessor em relação àquele que está obsidiado. E o tratamento eletroconvulsivo, do ponto de vista psiquiátrico, também faz a mesma coisa em nível espiritual. Também auxilia no processo obsessivo, separando a ligação mais rude entre o obsessor e o obsidiado. Então, esse choque anímico produzido pelo passe, produzido pelo atendimento mediúnico, beneficia tanto o obsidiado quanto aquele espírito que está obsidiando aquela pessoa, o obsessor. Por sua vez, o tratamento eletroconvulsivo, na prática, tem esse efeito. Embora isso não seja notado a olho nu, claro, ali, né? Mas tem esse efeito. Então, é um tratamento eficaz, inclusive, do ponto de vista espiritual, embora transitório. Porque o que melhora realmente é a reforma íntima. Mas esse tratamento, de imediato, por um período provisório, traz grandes benefícios, tanto para o desencarnado quanto para o encarnado que está sendo obsidiado. Deixa eu trazer participação, então, dos amigos ouvintes. Sandra Cunha mandando um coração aqui pra gente. O Marco Bueno, bom dia a todos. Posso dar o nome do meu anjo guardião? Marco, perguntas assim, a gente tem na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, o pronto atendimento de segunda a sexta, 5 da tarde. Leva a sua pergunta para lá, sábado às 14 horas. Você vai ser muito bem atendido, tá bom? Obrigado pela participação. Emília Lopes, bom dia a todos. Vanilda, já falei. Cícera de Fátima Milano. Emília Lopes, bom dia, o Denise Damião. Neide, bom dia. Margarida Moinhos, paz de Deus. Juliana JB, boa tarde, alegria, gratidão. Helena Rosa de Oliveira, bom dia. Roberto Carlos Ferreira, bom dia. Quem mais está junto com a gente? A Lúcia Rodrigues, de Guarulhos, bom dia. Dinorá Mício, Damião e Aldenis, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Roberto Carlos Ferreiras, bom dia. A Sandra Cunha batendo palmas aqui para o Denis. Silvia Sampaio, ótima analogia. Eu tenho a participação aqui pelo WhatsApp, né, da Jaqueline Pinheiro, e ela até diz, o Denis sempre acompanha o programa, sei que não é tema, tenho transtorno do estresse pós-traumático, e com isso eu desenvolvi transtorno bipolar e ansiedade. Além da depressão, me sinto muito perdido, apesar de fazer tratamento. O que devo fazer? Não tenho vontade de nada, cada dia fico mais triste. Suas implicações sempre me esclarecem muito. Um forte abraço, gratidão. É a Jaqueline. E tem mais aqui. Qual a explicação, desde o ponto de vista espiritual, para mudança de humor de uma pessoa com psicose, a psicose cerebral e espiritual? Tenho certeza que funciona, acredito no doutor, mas não entendo como o espírito muda de humor. E aí tem uma pergunta aqui no Facebook do tema, Denise. A Keia Leite. Olá, queridos. O choque no cérebro pode ser comparado ao aplicado do coração? Um abraço, Cleia Leite, do Rio Grande do Sul. Um minutinho para terminar, Denise. Sim, tem uma analogia em relação a isso, né? Quando nós aplicamos, por exemplo, a desfibrilação, né? A desfibrilação também tem, de certa forma, o mesmo papel. É como se nós tirássemos a tomada e, por exemplo, o paciente chega na emergência e tem uma fibrilação ventricular, que é um ritmo caótico do coração, né? E é uma parada cardíaca, é um tipo de parada cardíaca. Nós pegamos o desfibrilador e colocamos sobre pontos específicos do peito, geralmente em cima e aqui na lateral, aplicamos o choque e o coração entra no zero, na assistolia, para que nós possamos retomar
a massagem cardíaca e a oferta de oxigênio através da intubação, etc., ventilando o paciente, a fim de que o coração possa, de novo, retomar a circulação espontânea. Há uma analogia, sim, em relação a isso. Olha, gratidão a todos que participaram. Ao Denis, belo tema, que linda ter essa oportunidade de estar conversando com você. Semana que vem estaremos juntos com mais o Jus e o Logos, ao Denis. Com certeza, Damião. Obrigado, um grande abraço a todos que participaram. Fiquem com Deus, uma excelente semana. Tchau, gente. Você acompanhou o programa Jesus e o Logos.